A história de Sodoma e Gomorra, ela é uma história muito maior do que a história da destruição dessas cidades em si. Por que que eu falo isso? A gente tem a história do nosso patriarca, Abraão, e Sodoma e Gomorra, de certa forma, vai aparecer na narrativa por conta de Abraão. Lembra que Ló, sobrinho de Abraão, ele só aparece, ele só tem importância dentro da narrativa bíblica por conta de Abraão. Se não existisse a figura de Abraão, nós não teríamos aí Ló. E o interessante é que o que a história, né, o que essa narrativa nos ensina. A gente tem, eu acho que é uma das maiores lições, a relação que Abraão tinha com Deus, e aí Abraão ele vai fazer uma intercessão pelo sobrinho dele. Então, acho que uma das maiores lições é essa intercessão que Abraão faz. Lembra que eu falei nos últimos vídeos que Abraão ele estava conversando com Deus, e aí Abraão pergunta para Deus, se tiver ali, ele começa em 50 justos e vai caindo até chegar, se não me falha a memória, em 10, e aí não existe nem sequer 10, e Abraão estava pensando justamente no seu sobrinho Ló. Então, a gente tem essa intercessão que Abraão faz, e uma das lições, um dos focos da narrativa é a hospitalidade. Quando Moisés ele traz essa narrativa ali do capítulo 18, que é o encontro de Abraão com os três seres celestiais, que era Deus e os dois anjos, e no capítulo 19, Abraão continua essa narrativa. Se você analisar esses dois capítulos bíblicos, você vai conseguir perceber que a hospitalidade ela está sendo abordada tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19. Era um dos problemas ali dessas cidades, e querendo ou não, um dos elementos centrais que Moisés ele vai enfatizar na narrativa. E aí, tanto o engraçado é que tanto o capítulo 18 quanto o capítulo 19, ele vai ter algumas semelhanças. Quais seriam? Abraão recebe esses seres na casa dele, Ló também recebe esses seres na casa dele, e tem ali o momento da refeição, e ambos acabam levando uma mensagem tanto para o patriarca quanto para o seu sobrinho. Eu falo demais, meus vídeos eu fiz uma análise, e geralmente eu atropelo, eu deixo alguns elementos que eu deveria trazer e não trago, mas nesse vídeo eu vou me demorar um pouquinho mais, porque eu acho interessante trazer não só os elementos bíblicos, mas também os elementos culturais na medida do possível. Eu tenho as minhas limitações, e trazer também um pouco desse olhar da minha interpretação. Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, se der para cortar eu faço um corte, mas se não, você pausa, assiste um outro momento, depois continua. Entrando aí nos finalmente da história, no capítulo 19, de fato, eu vou trazer aí uma narrativa bem simples para o pessoal que não conhece a história. E se você conhece, escuta também que a Bíblia vai dizer que ela se renova a cada manhã. Então você vai aprender algo novo com o capítulo 19. E o capítulo 19 ele vai iniciar dizendo que Ló ele estava ali na entrada da cidade, e aí Ló ele avista, ou ele vê, na verdade, alguns estrangeiros ali na praça da cidade. Quando a Bíblia, a narrativa traz esse fato de que Ló ele estava na entrada da cidade, a gente tem uma informação extremamente importante. Por quê? Ló ele estava ali na entrada da cidade, mas Ló não estava à toa, ele não estava simplesmente ali, e isso acaba que não tendo aí nenhuma importância. Quando a Bíblia traz esse fato, isso significa que conforme os costumes da época, e aí existem diversas interpretações teológicas nesse sentido, Ló ele era um juiz. Ló
Lembra que eu falei para vocês, e você conhece a história, que Ló ele vai para a cidade de Sodoma e ele decide morar ali porque a cidade economicamente era mais atrativa. E ele se estabelece ali, só que ele acaba enriquecendo. E aí ele se torna alguém, além de destaque, de notoriedade, ele se torna uma autoridade. Ló era um dos juízes. Então, eu vou abrir mais um parênteses aqui, e a gente vai fazer uma relação com o direito, e isso para você entender que a Bíblia ela tem aí uma mensagem espiritual, ela tem essa questão da ligação do homem com Deus, mas existe uma ligação em informações culturais e informações não só culturais como sociais e até em relação ao direito. Eu vou trazer isso para você entender que a Bíblia é um livro extremamente profundo. Ló, como eu falei para você, ele é um juiz, então Ló era quem julgava as questões ali dentro da cidade. Nesse período, a gente está falando do ano 2047 após Adão. Então Adão ele vai iniciar no ano zero e nesse percurso de Adão até chegar na história de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, a gente tem 2047 anos aproximado. E não existia as leis escritas como a gente conhece hoje. Não existia, por exemplo, uma Constituição Federal, não existia o Código Penal. A gente tinha os costumes, e aí dentre esses costumes, a gente tem aí o costume de receber um estrangeiro na sua tenda e fazer uma ótima recepção. E a gente tinha, além dos costumes, os juízes. Algumas pessoas, elas acreditam que os juízes, essa figura do juiz, ele passa a existir com o livro de Juízes, né? E a gente tem ali Sansão, sendo um dos primeiros juízes na história bíblica, na narrativa bíblica, só que essa figura do juiz, ela já existia, inclusive nessa cidade, Sodoma e Gomorra, existia Ló, que era um dos juízes. Então, os casos eram levados até Ló. Eu estou falando isso para você perceber a importância que Ló tinha dentro da cidade de Sodoma. Então, Ló era um juiz, os casos eram levados a ele, no singular, e esses juízes, eles ficavam ali na entrada da cidade ou ali no portão da cidade. Então, quando a Bíblia traz esse fato que Ló estava na entrada da cidade, a Bíblia está dizendo que Ló era um juiz, Ló era uma figura de autoridade dentro da cidade de Sodoma e, além disso, Ló era o responsável por dar o direcionamento em relação à cidade. Vai trazer ali na narrativa, adiantando um pouco a história, que os homens das cidades, eles falam da seguinte forma para Ló: olha, esse estrangeiro, ele é juiz aqui, e ele fica decidindo as questões e vai decidir como que a gente tem que se comportar. Então a gente tem aí esse elemento de Ló como sendo um juiz. Mas continuando a história, então Ló vai até esses dois anjos. Lembra que um deles, que era o próprio Deus, Yahvé, ele fica com Abraão, e Abraão vai fazer essa intercessão, e os outros dois, que são anjos, eles vão até a cidade para verificar e fazer ali um exame do que estava acontecendo na cidade. E aí eles ficam na praça, Ló vai até eles, e Ló faz um convite. Ló fala: olha, não passa a noite na praça, vem para a minha casa, eu vou receber vocês na minha residência. Só que os anjos, eles recusam, eles falam que não há essa necessidade, e a Bíblia vai trazer que há uma insistência de Ló. Outro fato interessante é que nesse momento, nesse período, era um costume os viajantes, os estrangeiros, eles dormirem em ruas, em praças, e isso era de certa forma mais cômodo, porque
essa região ela tem aí altas temperaturas, por volta do mês de julho, né, em diante, aí a gente tem altas temperaturas e é extremamente quente. Então você dormir ali na rua se torna, ou na praça, é algo até agradável. Isso naquela época, então por isso que os anjos decidem ficar ali na praça da cidade. E o interessante é que alguns teólogos, alguns eruditos, eles entendem que o pecado de Sodoma e Gomorra ele era tão gritante que no momento que os anjos eles entram dentro da cidade, eles conseguiram ver algumas atitudes dos moradores daquela cidade que revelava esse pecado. Então a gente consegue, e aí é uma imaginação minha, que algo acontecia ali na cidade, nas ruas, que evidenciava esse pecado. Então a gente imagina que poderia ser pessoas tendo condutas e que geralmente não é devida essas condutas aí em locais públicos. E aí os anjos conseguem perceber ali de início e Ló vai insistir e eles vão à residência, né, vai à casa de Ló e como a narrativa vai dizer, quando eles entram dentro da cidade, da casa de Ló, Ló ele vai preparar uma refeição e os moradores cercam a cidade. Então a gente tem tanto os velhos quanto os jovens, né, os homens que moravam nessa cidade, na verdade, fazendo um pedido para Ló. Então é interessante também trazer para você que a gente está falando para a gente quando fala assim, olha, esses homens velhos e novos cercaram a casa ali de Ló, né, e pediram para Ló entregar esses homens, esses estrangeiros que eles queriam. E a Bíblia vai trazer essa expressão abusar desses estrangeiros. A gente imagina homens, mas para a gente são pessoas desconhecidas. Só que para a realidade ali da época, para Ló, a gente está falando dos vizinhos de Ló. A gente está falando de pessoas que Ló conhecia. Então, Ló como juiz, Ló era um homem conhecido, não só porque era juiz da cidade, mas também era um homem conhecido pela riqueza que tinha. Ló era um homem extremamente rico, tanto Abraão quanto Ló, os dois eram ricos, eram pessoas que tinham destaque. Eu estou enfatizando isso e depois você vai entender porque eu estou dando ênfase a esse destaque e a essa riqueza que eles tinham. E aí Ló ele vai sair e ele vai tentar barganhar com os seus vizinhos. Ló vai tentar barganhar com esses homens, esses moços e esses jovens que eram pessoas conhecidas dele. Então imagina você que eram pessoas que Ló tinha relação comercial, que Ló comprava rebanhos, vendia. Eram pessoas que Ló já tinham julgado, inclusive, alguns casos em relação a essas pessoas. Quando eu falo julgado é porque as questões jurídicas eram levadas a Ló e Ló era quem decidia, que Ló era um dos juízes. Então essas pessoas eram conhecidas dele. Então Ló vai barganhar. Algumas pessoas falam assim, Ló saiu ali, foi conversar com aquelas pessoas, porque eram pessoas extremamente más, não tinham Deus no seu coração, só que eram pessoas conhecidas de Ló. Ló convivia com essas pessoas. E aí nessa barganha, a narrativa vai trazer que Ló ele oferece as suas filhas, inclusive essas filhas eram virgens, e aí esses homens recusam. E aí eu vou abrir um outro parêntese. A gente tem aqui, querendo ou não, um problema. Eu acho que eu já falei isso ao longo do canal. Por que eu falo um problema? Imagina você, e eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa em relação ao homossexualismo. Não é isso. Em vídeos futuros eu irei trazer essa questão da homossexualidade com base em textos bíblicos, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem, por exemplo, um pai
né, que é o Ló, e aí Ló ele vai oferecer suas duas filhas para serem abusadas sexualmente. Então a gente tem um estupro e é o próprio pai que oferece as suas filhas para serem estupradas, e aí não é por um homem, é por toda uma cidade, é por um coletivo de homens. E durante toda a narrativa da história de Sodoma e Gomorra, eu não vejo nenhum indivíduo, nenhum pastor trabalhando essa questão, dando ênfase a isso. Talvez você pergunte assim, Manuelson, qual que é a importância de se trabalhar uma questão como essa dentro de uma narrativa bíblica? E aí, se você não vê importância, infelizmente existe um problema, e um problema ético, um problema legal e até social. Porque, assim, é uma atitude que dentro da nossa sociedade não é aceita, inclusive é crime e viola a dignidade sexual da pessoa, mas ninguém dá ênfase a isso, ninguém bate nessa tecla, e a gente tem aí a história sendo levada para um outro lado, onde é trabalhada essa questão da homossexualidade. Não que isso não seja importante, mas a gente tem que trazer todos os elementos e trabalhar a história como um todo. E eu volto a afirmar que essa atitude de Ló, ela não tem a aprovação divina, não tem a aprovação de Deus. É uma atitude que parte do próprio Ló, e aí a gente vê, de certa forma, um problema, né, em Ló. Ló lembra que... eu vou voltar um pouco na história para você entender a linha de raciocínio. Lembra que Abraão ele é chamado por Deus, e Abraão ele começa a servir e a seguir os ensinamentos de Yahvé, e Ló vai com ele, e Ló ele conhece o Deus de Abraão, e Ló começa a servir também o Deus de Abraão, que passa a ser o Deus de Ló. Só que quando Ló ele vai para a cidade de Sodoma, Ló ele se afasta dos caminhos de Deus. Então, tem textos bíblicos, e depois a gente pode trazer eles para vocês. Ló ele começa a se corromper, não só pelos costumes ali da cidade, mas também pela riqueza, né? Ló se ilude com a riqueza que ele adquire, tanto que a Bíblia vai falar que não existia um justo sequer em Sodoma e em Gomorra. Não existia nenhum justo ali, Deus não encontra. E quando a Bíblia traz essa expressão, a gente tem Ló morando ali dentro da cidade, a gente entende que Ló não era justo. E posteriormente, após esse fato, aí sim que Ló ele começa a caminhar com Deus, e ele começa a ter uma intimidade com Deus depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu vou fazer um corte no vídeo, e aí a gente continua no próximo.